professor que detesta decoreba, esse professor sou eu. Só que eu não estou querendo que vocês decorem mais nada com esse quadro resumo não, tá? Não é isso. É apenas para dar um norte para vocês. E aí vocês vão se acostumando daqui a pouco, vocês vão ficar familiarizados, não tem que decorar nada. Mas por enquanto, é bom dar uma olhadinha nesse quadro resumo, tá? Aqui eu tenho o seno e o cosseno, aqui eu tenho os quadrantes. Ó. Qual é o objetivo desse quadro? É mostrar para nós quando que o seno vai ser positivo ou negativo e o cosseno também, tá? Então vem aqui analisar comigo, ó. No primeiro quadrante, o y é positivo e o x também. Logo, seno positivo, cosseno positivo. No segundo quadrante, o y é positivo, então o seno vai ser positivo. Mas o cosseno ó, é o x está negativo, então o meu cosseno vai ser negativo. No terceiro quadrante, o y e o x são ambos negativos. Então, seno vai ser negativo, cosseno negativo. No quarto quadrante, o y é negativo, ou seja, o seno é negativo, mas o x é positivo. Ó. Então, o cosseno vai ser positivo, tá? É interessante vocês se ligarem nisso aqui, ó, para que vocês não errem quanto ao sinal na hora de calcular o seno e o cosseno. Tranquilo? Pessoal, vou agora fazer ó, 2 exemplos que estão no exercício resolvido 1 da página 23, tá certo? Vou resolver apenas os itens B e C, o resto é análogo, né? Segue a mesma maneira, tá? Bom, como que eu faço para calcular o seno de 135 e também o seno de 5π sobre 3? Vamos lá, ó. Seno de 135, primeira coisa, qual quadrante ele se encontra? 135, ó, está no segundo quadrante. O que é que eu posso dizer do seno, então? Lembre-se que o seno é o y. O y é positivo, então o meu seno vai ser um valor positivo, tá? Fernando, agora o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que fazer a redução ao primeiro quadrante, né? Eu tenho que transformar esse cara que está aqui e trazer ele para cá, ó, fazendo aquela comparação que a gente já está acostumado. Mesma coisa. 135 é o 180 menos quanto para chegar lá? Menos 45, né? Ó. Porque se você fizer 135 mais 45 dá 180, beleza? Então, é como se esse meu arco fosse isso aqui, né? Ó. É como se ele fosse, ó. É como não, né? O arco ele vai daqui até aqui apenas, né? Beleza? Bom, mas como é que eu faço a redução ao primeiro quadrante? Seguinte. Olhando para o eixo X, eu não levantei um ângulo de 45 graus, vou fazer a mesma coisa lá, ó. 45. Então, o seno de 135, na verdade, é o seno de 45, ó, que é raiz de 2 sobre 2, beleza? Pessoal, esse modo de fazer aqui, ó, parece... Ah, Fernando, você não ensinou, mas, gente, é a mesma coisa que o anterior. Qual é a diferença? Você vai ter que transformar esse ângulo que está em radiano para grau. Fica mais fácil de trabalhar, na minha opinião, né? Então, uma maneira fácil de você fazer isso é a seguinte, ó. Como eu quero transformar isso para grau, o π em grau vale quanto? 180 graus, né? Se eu chamar π de 180 graus, ó, 180 dividido para 3 é 60. 60 vezes 5 é 300. Então, eu quero calcular, na verdade, o seno de 300 graus. Mas 300 graus está em qual quadrante? Ele está no quarto. Eu já sei, ó, que se ele está no quarto, então meu y é o que? Negativo, né? Então já vai ser um seno negativo, ó. E agora eu só preciso fazer, por último, a redução ao primeiro quadrante. Então é aquela história, ó. O seno de 300, o que ele é? Aqui, quando eu dou uma volta completa, eu tenho 360, né? Eu tenho que voltar quantos graus para dar 300? Eu tenho que voltar a 60 graus, né? Então, ó, esse arco que começa aqui e vem até aqui, que eu vou chamar de B, esse arco vale 300 graus. É a abertura dele. A pergunta é, qual é o seu seno? Aí você vai raciocinar do mesmo modo, ó. Em relação ao eixo X, eu não tive que abrir um ângulo de 60 graus. Abra 60 também, só que dessa vez no sentido horário. Então, 60 graus está aqui. Ó, esse ângulo é de 60 graus. Moral da história, eu vou trocar o seno de 300 pelo seno de 60. Isso é a redução ao primeiro quadrante. Mas o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá? Então, essa é a resposta que a gente estava procurando. Vamos
Vamos lá, moçada. Exercício resolvido número 3. Ele quer que a gente resolva essa equação aqui, ó. Onde o conjunto universo, ou seja, ele quer que a gente descubra os valores de x, né? Que resolvem essa equação. E o conjunto universo, ou seja, os possíveis valores que x pode assumir, são os números reais variando de 0 a 2π. E aí, ó, eu faço o seguinte reforço. Eu queria que a partir de agora você não visse mais o 0, π sobre 2, até o 2π como radiano. Não. Lembre-se que existe aquela relação de equivalência, né? O ângulo em radiano no círculo trigonométrico, ele tem o mesmo valor que o seu arco, né? Então esses caras aqui, ó, eles representam números reais, né? Porque eles estão representando comprimentos de arco, beleza? Bom, ele está dizendo que o seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. O que é que isso quer dizer na prática, ó? Na prática significa que a gente tem que determinar os valores de x, onde o seu ângulo dê esse valor aqui, né? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro olhar para o primeiro quadrante e me perguntar, de cara, bem fácil essa pergunta, ó, qual é o x que já resolve esse problema aí? Quando você toca aquela musiquinha lá, né? A gente sabe que o x é 60 graus, né? Então, ó, de cara eu já sei que x tem que ser 60 graus. Já resolvi parte do problema, mas acabou? Não, né? Por que não acabou? Porque, beleza, que eu já sei que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tranquilo, aqui, ó. Mas a gente tem que se ligar que esse seno aqui, ó, ele é positivo. Mas eu também tenho outro valor correspondente a ele. Onde é que esse cara tá? No segundo quadrante, ó. Tá aqui ele, galera. Como é que eu obtenho ele? Eu não andei daqui para cá 60 graus, então eu vou lá no segundo quadrante, ó, e também faço um ângulo de 60 graus, ó. Só que no sentido horário, não tem problema não, 60 graus. Então, tanto faz esse ponto como esse, ó, ambos estão formando um seno cujo valor é raiz de 3, ó. Agora a pergunta é essa, que ângulo é esse aqui, hein? Que ângulo é esse aqui, ó? É o 180 menos 60, né? 180 menos 60, ó, é 120 graus. Tranquilo? Ou seja, x pode ser 60, como também x pode ser 120. Ele pode assumir os dois valores, ó. Mas aí você já deve estar agoniado dizendo assim: Não, mas o conjunto do universo são números reais, você está trabalhando com graus. eu digo, calma. Agora vem a outra parte do problema, que é a transformação, né? Só que 60 graus é o mesmo que π sobre 3, certo? E o seno de 120 é 2π dividido para 3. Tranquilo? Então, o conjunto de solução dessa equação, ó, é o π sobre 3 e o 2π sobre 3. Tranquilo, pessoal? Pessoal, agora para finalizar essa maratona de exemplos, ele dá condições para você tentar fazer as questões que se encontram na página 24 e 27 daquele jeito, né, pessoal? Você vai ler e vai fazer aquelas que você conseguir, né? Obviamente. As que não, por algum motivo você deixa lá em branco, mas tente pelo menos, com certeza, se não todas, mas muitas você conseguirá fazer, tranquilo? Bom, e aí, qual é o valor do cosseno de 120? Já sei que 120 está no segundo quadrante, mas quando eu olho para o segundo quadrante, eu percebo que o x é negativo, então eu já sei que esse cosseno vai ser negativo. Então, o ângulo de 120 ele está onde? Ele é o 180 menos 60, né? Então, ó, aqui é 60 e aqui 120. Então, para fazer a redução para o primeiro quadrante, basta eu ir no primeiro e abrir um ângulo de 60 graus, ó. Tranquilo. Não tem dificuldade não, graças a Deus. 60. E, ou seja, em outras palavras, ele quer que a gente calcule o cosseno de 60. Mas eu já estou afiado com a tabela trigonométrica e eu já sei que o cosseno de 60 é 1/2, né? Então o cosseno de 60 é 1/2. Beleza? Bom, vamos lá, né? Agora, cosseno de 4π sobre 3. Gente, nós vamos fazer aquele mesmo comentário, ó. Tenho que transformar isso aqui para graus. Então isso vai ser o cosseno de
Em graus, o π vale 180. 180 dividido para 3 dá 60. 60 vezes 4 dá 240 graus, né? Em outras palavras, eu quero calcular o cosseno de 240. Mas aí eu tenho que determinar primeiro se ele é positivo ou negativo. O 240 está no terceiro quadrante. Ele é o 180 mais 60. E nele, o cosseno, ele é o que? O cosseno? Ele também é negativo, né? Então ele é negativo. E aí eu preciso só fazer a redução para o primeiro quadrante. Mas é aquilo que eu disse, ó. Você não teve que abrir um ângulo de 60. É só você ir no primeiro quadrante e também abrir um ângulo de 60. Ou seja, isso é o cosseno de 60. E como eu disse, é 1/2. Beleza, pessoal? Bom, agora é com vocês, hein? Tentem aí e me deem um feedback depois da nossa aula presencial. Valeu!